Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Tá? Glória a Jesus por isso, por esse momento, eu poder estar aqui e poder compartilhar com você um pouquinho da palavra. Tá? Estarei falando com vocês sobre chegando ao trono da graça. O texto que eu vou ler está em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 14 a 16, que diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Verso 16: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Texto maravilhoso aqui, que nos ensina grandes coisas, né? É importante aqui que nós entendermos que nós temos aqui um convite do nosso Senhor para entrar na sua presença, na presença dele, na presença poderosa do Senhor, a sua presença santa com confiança através da oração. Esse é um convite que o Senhor nos faz e nós temos essa liberdade para poder chegar na presença dele. Logo no início da minha conversão, eu aprendi algumas coisas importantes e preciosas para a minha vida. Aprendi com um irmão que tinha na época da igreja lá, um irmão sábio. Ele me ensinou algumas coisas que eu nunca mais esqueci. E ele dizia sempre o seguinte: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Esse irmão, ele dizia essas coisas e isso ficou gravado em meu coração. Gravei esse ensino dele, que serviu para toda a minha vida, né? Nesse texto que acabamos de ler, aprendemos que nós podemos chegar ao trono da graça através do sangue de Jesus Cristo. Um texto precioso que nos ensina grandes coisas. Trono da graça. Trono da graça é um lugar onde nós podemos achar ali misericórdia, compaixão. É um lugar de perdão, um lugar de amor e do poder divino que está naquele lugar. É um lugar onde nós somos convidados a chegar ali com confiança, né? É de lá que emana todo o poder e autoridade do Pai. É lá do trono da graça. Por isso que é importante nós chegarmos lá com confiança, sabendo que nós vamos ser ajudados em tempo oportuno, tá? Você sabia que Deus fez esse lugar chamado trono da graça especialmente para receber eu e você em qualquer tempo que nós o buscarmos, seja em momentos de dificuldade ou momentos alegres, momentos de alegria ou de tristeza. O trono da graça é para aqueles que são necessitados. O trono da graça é para os agradecidos e para aqueles que têm intimidade com Deus, principalmente, né? Porque quando chegamos lá, temos essa convicção, temos essa certeza, essa convicção de que chegamos no trono da graça. Você sabe que na antiga aliança o homem não conseguia chegar até Deus a menos que um sacerdote, tivesse um sacerdote ali que pudesse interceder por ele. E esse interessante que esse sumo sacerdote, ele só poderia chegar ali no Santo dos Santos uma vez no ano. Só uma vez por ano que ele podia chegar lá. Havia todo um preparo para que ele pudesse chegar lá. Dizem que ele também, esse sacerdote, sumo sacerdote, ele ia amarrado com uma cordinha na perna, porque ele poderia morrer lá. Então esse sumo sacerdote chegava lá naquele lugar uma vez só no ano para interceder ali, né? Esse era o sumo sacerdote. Agora Jesus, irmãos, Jesus é tão tremendo, tão maravilhoso, que Jesus veio ao mundo e fez o sacrifício perfeito e abriu o caminho para mim e para você até a presença do Pai. Nós vamos até lá hoje através do sangue de Jesus, porque Ele abriu esse caminho. O texto em Hebreus capítulo 10, ele diz assim que, tendo, pois, ousadia, irmãos, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é,
pela sua carne, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha só, o caminho ficou livre por causa do sangue de Jesus, porque Jesus abriu esse caminho. Tá? A Bíblia é muito clara. Quando nós reconhecemos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, sabe, ele passa a ser o nosso sumo sacerdote. Ele passa a interceder por nós. Ele passa a interceder por mim e por você, lá na eternidade. Tá? Através de Jesus nós chegamos lá. Jesus, ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém consegue ir até o Pai se não for através de Jesus. É importante nós percebermos o seguinte, aprendermos isso, que qualquer lugar onde entramos em oração, ali será o trono da graça. Não existe um lugar específico, ou é aqui, ou é ali, ou é naquele lugar. Não. É onde eu entro em oração, é onde eu vou entrar em oração. Por isso que é importante nós orarmos. Por isso que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Orar sem cessar não quer dizer que eu vou ter que estar de joelhos ali 24 horas. Eu posso estar dentro de um táxi, eu posso estar dentro do meu carro, eu posso estar trabalhando, eu posso estar dentro de casa, eu posso estar ali fazendo uma refeição ou fazendo um trabalho, eu posso estar em oração. Orar sem cessar. Por isso que é importante nós estarmos em oração. Quando nós entramos em oração, com certeza e com convicção, com confiança, entramos no trono da graça. Isso é importante. É importante porque nós devemos nos apropriar disso. O que acontece quando nós chegamos lá no trono da graça? Quando nós observamos ali no Antigo Testamento, você pode até se lembrar disso, se você já leu ou não, mas podemos nos lembrar de certas coisas que aconteceram no Velho Testamento. Vemos que os reis, eles sentavam nos seus tronos. O rei se assentava num trono lá e ia julgar a causa do povo. De repente iam pessoas lá fazer pedidos, iam colocar situações para o rei decidir. Lembramos daquela história, né, de Salomão, quando ele tinha que resolver o problema de duas mulheres por causa de uma criança. E ele decidiu ali com sabedoria. Ele decidiu aquele momento com sabedoria. Mas isso mostra que os reis decidiam essas coisas. As pessoas iam lá e faziam seus pedidos, ou queriam a intervenção do rei. Tá? As pessoas iam até lá por causa disso, porque acreditavam que eles poderiam resolver esses problemas. Eles iam com desejo, querendo ser atendidos ali pelo rei que estava lá. Agora, irmãos, o que nós aprendemos é o seguinte, que aqueles reis lá faziam aquilo por aquelas pessoas. Agora, eu e você, nós estamos diante do trono da graça. Diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, daquele que é Todo-Poderoso, daquele que está sentado no trono de santidade, um trono santo, um trono da verdade, um trono da graça. Olha só que maravilha como a palavra de Deus diz, trono da graça. Diante do trono está aquele que é o mais poderoso dos reis, onde todos os reis deste mundo vão lá e se encurvam, tem que se encurvar, tá? Nesse trono seremos julgados como? A Bíblia diz aqui, o texto diz que seremos julgados em tempo oportuno. O que acontece nesse trono? Primeira coisa, o trono da graça é um lugar de adoração, é um lugar onde nós aprendemos, um lugar onde nós entramos na presença do Pai para aprender também. Quando chegamos ao trono de Deus em oração, ali adoramos e com isso aprendemos algumas coisas importantes para a nossa vida. Lá no trono da graça, nós passamos a ter o senso de pequenez. Entendemos ali como somos pequenos e como somos dependentes de Deus. Nós dependemos inteiramente do Senhor, nós dependemos inteiramente da intervenção de Deus para a nossa vida. Lá no trono da graça nos dá o senso do nosso pecado, sabe? Do nosso pecado. Percebemos quanto somos pecadores e carecemos da bondade de Deus. Carecemos do amor de Deus, carecemos da compaixão. Porque chegamos ali, irmãos, no trono da graça. Quando chegamos, sabe, diante desse trono, nós percebemos ali a santidade do Senhor.
a sua santidade infinita, como Deus é santo, como Ele é puro, como Ele é verdade, como Ele é verdadeiro, sabe? Percebemos de verdade o quanto Ele é santo. Quando chegamos lá, no trono da graça, está sentado aquele que tem todo o poder. É por isso que você chega lá e chega com confiança, porque Ele tem todo o poder. Ele é maravilhoso. Quem está sentado no trono, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, o justo juiz. Ele não é qualquer rei, é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que vai atender a sua oração, é aquele que vai atender o teu pedido, é aquele que vai atender a sua súplica, aquele que era, que é, que há de vir, o nosso Deus. Ele está sentado lá no trono da graça. Quando percebemos isso, entramos na sua presença com fé, entramos na sua presença com convicção, entramos na sua presença com a certeza de que seremos ouvidos, entramos na sua presença desta forma. Ele nos ouvirá. O Deus que está sentado no trono da graça é misericordioso e compassivo. Compassivo conosco, comigo, com você. Seu trono é um trono de misericórdia. Esse é o trono no qual nós entramos. Esse caminho que Jesus nos abriu para entrarmos lá. A misericórdia de Deus envolve a retenção do que nós merecemos. Lá é retido aquilo que nós, na verdade, merecíamos. A misericórdia faz isso. Porque existe uma diferença entre a misericórdia e a graça. Misericórdia é não receber o que se merece. Isso é misericórdia. Tá? Não receber. Eu deveria ser julgado, sentenciado ali, condenado. Mas a misericórdia de Deus faz com que eu não receba isso. A misericórdia é não receber o que se merece. A graça é receber o que se não merece. Ou seja, na graça, eu recebo aquilo que eu não merecia. Veja só, graça é receber isso, o que não se merece. E nós, irmãos, é lá no trono da graça que nós percebemos isso. A misericórdia e graça. O texto ele diz assim, algo tão tremendo, a fim de, quando o autor aos Hebreus aqui, ele começa a falar sobre isso, ele começa a dizer com certos detalhes, ele diz assim, no versículo de número 16, chegamos, pois, com confiança ao trono da graça. Então, nós chegamos lá com confiança, para que possamos alcançar misericórdia. É ali que você tem essa misericórdia. A misericórdia de Deus envolve retenção daquilo que nós merecemos. É não receber o que se merece. Isso é misericórdia. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. O que é a graça? A graça é receber o que não se merece. E nós alcançamos lá também, no trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Veja só como que é maravilhoso o trono da graça. O que nós encontramos lá? No trono da graça encontramos socorro para as nossas necessidades. É lá no trono da graça que encontramos o socorro para as nossas necessidades todas. Ali no trono da graça encontramos ajuda e socorro da parte de Deus. Porque Deus nos socorre, Deus nos ajuda. Quando chegamos ao trono da graça, percebemos que já temos de tudo de mais importante para a nossa vida. É lá. Nós vamos perceber que não existe mais nada mais importante do que o Senhor, do que Deus, do que aquilo que Ele já fez por nós lá na cruz. Ainda que a nossa necessidade será atendida, porque Ele vai atender a nossa necessidade, sabe? O apóstolo Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz algo maravilhoso lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Ele diz assim, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Veja só, então, todas as nossas necessidades serão supridas por Cristo Jesus. É em Cristo, são supridos tudo aquilo que eu preciso. Tudo aquilo que eu preciso será suprido na pessoa de Jesus. Deus diz que Ele irá suprir tudo que você necessita, tudo que você precisa. Mas para isso, eu preciso entender a importância do trono da graça. No trono da graça chegamos nesse tempo oportuno. Tá? Esse versículo revela por que nós devemos ali estar orando. Primeiro, para alcançar essa misericórdia, né? Recebemos a justiça que deveríamos, se recebemos a justiça que deveríamos receber, iríamos perder a nossa salvação. Perderíamos a nossa salvação se recebêssemos isso. Tá? Nós recebemos aquilo que Deus quer nos dar. Jesus abriu esse caminho para mim, para você chegar no trono da graça.
E no trono da graça você realmente alcança essa misericórdia e acha essa graça. É ali que você é ajudado, é ali que eu sou ajudado. Quando o Paulo fala assim para mim e você chegar lá com confiança, por que ele diz isso? Porque há muitas pessoas que não conseguem ter essa confiança de chegar lá e de receber. Deus quer agir, Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida e na minha vida. Como que eu vou receber algo de Deus, da parte de Deus, se eu não consigo acreditar? Como que eu vou receber algo de Deus sem crer? Eu preciso acreditar que Deus está ouvindo a minha oração. Eu preciso acreditar que aquilo que eu estarei falando, Deus estará ouvindo. Você veja só, me recordando do texto lá de Elias, 1 Reis capítulo 18. 1 Reis 18, o texto ali é tão tremendo, tão maravilhoso, o versículo, eu não me recordo bem o versículo que é lá, mas ele pega e fala assim, Elias chega para o Acabe, para o rei Acabe e fala assim, vai lá, aparelha o carro, sobe, porque há ruído de uma abundante chuva. Depois ele subiu ao monte para orar, ou seja, não tinha nada, não tinha nuvem, não tinha nada, mas ele já tinha falado que havia um ruído de uma abundante chuva, ou seja, ele acreditava. Antes de orar, ele já estava acreditando naquilo que Deus ia fazer. Depois disso, ele se pôs a orar e mandou o jovem ir lá 7 vezes. O jovem foi uma vez e voltou, não tem nada. Torna lá 7 vezes. Na 7ª vez o jovem voltou e falou, há uma nuvem lá do tamanho da palma de uma mão. Aí ele pegou e disse o quê? Vai lá e diz para Acabe que para ele subir, para ele ir, porque senão ele vai se molhar. E foi dito e feito. Choveu naquela hora uma abundante chuva. O que aconteceu com Elias? Elias, ele se pôs a orar, ele acreditava naquilo que ele estava fazendo, ele acreditava na sua oração, ele acreditava no seu clamor, na sua súplica, ele acreditava naquilo que ele ia colocar dentro de Deus. Antes que acontecesse alguma coisa, ele já acreditava. Antes da chuva, ele já disse para Acabe, há ruído de uma abundante chuva. Irmãos, é justamente isso. Quando nós chegamos ao trono da graça, com confiança, nós temos a certeza de que a nossa oração é ouvida. E você pode ir com esta confiança, com essa certeza. A certeza de que Deus está fazendo, de que Deus irá fazer, de que Deus irá ouvir a tua oração. Tá? Ele irá ouvir a sua oração, a nossa oração, e vai nos ajudar em tempo oportuno, no tempo da nossa necessidade. Não importa o tamanho da dificuldade ou o tamanho da necessidade. O que importa é que Deus vai te ouvir. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o tamanho da tua luta, o importante é que você acredita. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. É lá no trono da graça. Nós vamos chegar com confiança. Toda vez que você for orar e clamar, comece a ver, já comece a escutar. Elias ouviu um ruído de uma abundante chuva antes de acontecer. Quando você for orar, acredite já comece a perceber, já comece a ver aquilo que Deus pode fazer e aquilo que Deus vai fazer para que o milagre aconteça, para que as coisas aconteçam. Amém, queridos? Eu tenho certeza de que Deus realmente fará grandes coisas através da sua vida. Quando nós chegamos com confiança ao trono da graça, na presença de Deus, Ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir e vai colocar algo tremendo na nossa vida. Chega com confiança, porque quem está lá é Deus. Quem está lá é o teu Deus para te ouvir e te ajudar. Tá? A oração vai ajudar você, eu, a ser o que Deus quer que nós sejamos. Tá? Aquilo que Ele quer que nós possamos ser. Ele vai fazer isso acontecer. Ele vai operar na minha vida e na tua vida o querer e o efetuar. Entre na presença de Deus com confiança. Entre na presença de Deus sem medo, com certeza de que você vai ser ouvido. Tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero te exaltar, te bendizer e te glorificar. Agradeço a ti, ó Pai querido e santo, por tua graça, por tua bondade, por tua fidelidade. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, quero dizer que nós entramos na tua presença com toda a certeza e com toda a convicção de que o Senhor vai nos ouvir. Que o Senhor possa operar na nossa vida, Pai.
Nós, ó Deus Todo-Poderoso, cremos no Teu milagre, cremos no Teu agir, cremos que o Senhor já está agindo. Abençoa, Deus Todo-Poderoso, este irmão, essa irmã, abençoa Teu filho, em nome de Jesus, que ele possa, Senhor meu Deus, ter essa certeza, ter essa confiança, que ele possa se achegar ao trono da graça, com a certeza e a convicção de que será ouvido e de que será ajudado por Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa o Teu filho e a Tua filha, e que o Teu poder, ó Deus, que emana do trono, seja liberado sobre a vida deste irmão ou dessa irmã. Em nome de Jesus Cristo, eu glorifico e exalto ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fique na paz do Senhor. Amém.